Boa noite a todos. Com alegria, iniciamos mais uma vez mais uma reunião do NEP Gisiel, hoje no dia 8 de fevereiro de 2022. Continuamos com Mateus, capítulo 10, versículo... me deu uma dúvida aqui, mas acho que é 34. Mas antes a gente vai ouvir o Nilson fazendo uma prece para a gente. Nilson, querido. Vamos então relaxar nosso corpo biológico, nosso espírito, para que a gente possa poder estar receptivos para toda essa luz, essas vibrações positivas, advindas da doutrina espírita, né, que o evangelho de hoje possa fazer sentido em nossas vidas, para que sejam colocadas em práticas todos os seus ensinamentos, suas passagens. Muito obrigado, mestre amado, nossos mentores, por proporcionar esses encontros em que a gente trabalha a doutrina espírita e seu evangelho, à luz do cristianismo redivivo, dentro da sua essência, aquela essência simples que também nos conduz ao caminho, à verdade e à vida. É o resgate do simples e do amor. Obrigado por tudo. Se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, deixa eu colocar aqui. Nossa, tem uma janela aqui aberta, acho que é essa aqui. Texto. Bom, a gente vai... Peraí. Fica melhor assim, né? A gente é 34, 10:34. A gente vai começar por essa, quem tá aí, Neto, chegando. Oh, meu Deus. Pronto. Boa noite, Neto. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai começar Eu agora, tô viu, Neto? eu tô dirigindo, mas estou ouvindo, viu, vocês? Tá ok, legal. Então vamos lá, ó. Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Semana passada a gente começou essa perícope, mas falamos mais da questão do fogo, lembra? Ele queria lançar fogo, tal, né? Que era mais a pedacinha de Lucas, né? Que ele comenta aí. Mas hoje, então, a gente entra nesse daí. O Haroldo coloca duas notinhas, né? Com relação a penseis, depois supor, crer, pensar, considerar. E no trazer, ele coloca lançar. E aí? Alguém quer colocar alguma coisa aqui? Hum? Silêncio total? Meio que eu acho que a gente até comentou na semana passada, né? Porque essa guerra interior que a gente vive, né? De busca da nossa reforma, da nossa evolução, porque a gente acha sempre que esse conceito de paz, né, sobre a Terra é do comodismo, deixa como é que está para ver como é que fica, né? Só que para evoluir a gente precisa se posicionar, a gente precisa renunciar, a gente sofre, né? É como a semente na terra, né? Para ela germinar,
tem que sair do casulo, tem que fazer a força, né? A gente estava estudando os missionários da luz, né? Até para nascer, existe a luta, né? Ainda sofremos para nascer no planeta, né? Assim como o nascimento traz esse sofrimento físico, né? Então, é como arrancar, arar a terra. Então, realmente, é para sacudir a roseira. E em tudo nós temos divisões, né? A separação do joio do trigo, porque à medida que vamos evoluindo, né? Há divisões nas famílias, de pensamentos. Hoje a gente vive isso assim muito, está muito vivo, muito claro, né? Como que o mundo está assim cheio de divisões, de situações que você olha assim, o quê? Ainda está acontecendo isso nos dias de hoje, né? Então, realmente são situações que fazem a gente experienciar a mudança, e mudar dói, mudar é difícil, né? Eu entendo assim. Isso. Val, Oi, eu querida. mandei para você hoje um e-mail, até depois eu vou pedir para você confirmar. Ah, não, eu vi, mas não deu tempo de eu assistir ainda, mas eu recebi, sim. Então tá bom. Porque a lição do Ceifa de Luz, a minha de fevereiro, é sobre a paz, né, que são os pacificadores. E deu para trabalhar um pouquinho sobre essa espada, né, porque é um conflito. E essa espada é realmente como um símbolo de luta interna, porque para a gente atingir a bem-aventurança, né, do pacificador, nós temos que lutar muito. Então, pelo que eu entendi, essa espada vem assim como separando todos os nossos na luta, né? Como a Priscila disse, cortar nossos vícios, nossos defeitos, nossas mazelas, né? Tudo aquilo que não deixa a gente evoluir. E isso demora muito e dói muito. Então, eu não vim trazer a paz, eu entendo nessa frase que seria o conflito que ainda gera dentro de nós, porque nós somos muito mais apegados ao erro do que à paz do Cristo. Então, cortar esses defeitos que a gente traz seculares é muito difícil. E a paz do Cristo que a gente tanto almeja, a gente fica na balança assim, né? Uma hora vai, outra hora vem, uma hora vai. Aí eu lembrei também da live com o Jorge e o Álvaro, quando ele falou de Moisés subindo 3 vezes a montanha. E eu fiquei pensando, acho que eu já subi tanto mais vezes que Moisés aquela montanha, porque era um tal de levar pedra, trazer pedra, quebrar pedra, né? Brigar porque ninguém escutava. Eu entendo que essa luta com essa espada, né? Que no fim a gente quer desistir, depois retoma, depois fica meio que trágico, cômico aí, né? A situação da gente. Mas é muito difícil cortar essas situações ainda que nos prendem aos vícios, né? Aos defeitos. A personalidade da gente ainda tenta trazer desculpismos para a gente, né? Então foi mais ou menos isso que eu pensei com essa frase. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu acho que, como a Priscila também falou, como a Zizé comentou, e também a Nilceia, né? A questão, eu acho que daqui do versículo, é entender bem o que é essa paz, não é? Porque tem um versículo de João, que eu pus aqui, ó, que Jesus fala assim: deixo-vos a paz vos deixo. Ai, acho que está errado aqui. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Quer dizer, lá ele está falando que ele não veio trazer a paz, aqui ele fala que ele veio trazer a paz. Que história que é essa? Né? Que paz que é essa que ele traz aqui,
que ele traz aqui, mas aqui ele fala que ele deixa a paz, mas não é a paz do mundo, né? Porque a paz do mundo é aquela da tranquilidade, eu tenho um bom emprego, meu dinheiro, acomodação, né? Tá tudo bem comigo, a família tá tudo bem, o casamento vai bem, os filhos estão bem, né? Não tem, dá para passear no fim de semana, tá super tranquilo, não tem nada que me incomode, né? Não tem nada que me incomode, ou seja, eu estou sossegada, na verdade, né? Agora, a paz do Cristo já é uma coisa muito mais interiorizada, né? É uma serenidade, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com trabalho, com filho, com família, com inimigo, com sei lá, com qualquer coisa que aconteça à nossa volta. Tem né? mais a ver com as nossas conquistas espirituais, né? Exatamente. Então, é dessa paz que ele está falando aqui, né? Mas aqui ele não é aquela paz do trabalho, da tranquilidade, do sossego, né? Vamos dizer assim, chamar de sossego, né? E como a Silvia falou, da acomodação. É tipo assim, Val, não vim trazer a paz. Vocês não vão ficar numa situação de conforto, assim, como é que a gente tem uma expressão que fala isso, né? Acomodado. Zona de conforto? Na zona de conforto. Eu vim Aqui, trazer a espada para você lutar em relação a coisas que não são da terra, né? As coisas íntimas, né? Que dizem respeito ao espírito. O Nilson queria falar alguma coisa, Nilson? Aqui, é isso mesmo que vocês estão falando, essa paz, esses dois tipos de paz, né, que a gente tem que distinguir. A paz do mundo e a paz de Cristo. No capítulo 104 do Caminho, Verdade e Vida, ele mais ou menos que explica isso, né? O título é A Paz Simbólica, capítulo 104 do Caminho, Verdade e Vida, vai trabalhar essa passagem nossa aqui. Aí ele fala lá, mas no final ele fala assim, buscar a mentirosa paz da ociosidade, né? Então, a ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Aí lá no finalzinho o Emmanuel conclui dizendo que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, quando ele fala aqui que ele é o príncipe da paz, né, porque ele fala assim também, no entanto, Jesus é também chamado de príncipe da paz. Então, essa paz vem ser para esses homens bons e sinceros, após a reforma íntima, né, a sublimação, a refinação de ideais, em contraposição daquela paz mundana. Interessante isso, eu nunca pensei nessa diferenciação. Você falou que é Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104, é isso? Isso, 104. Como é que chama? A espada simbólica. A espada simbólica? Isso. Tá aqui, ó. Tá aqui. Legal. A gente já vai ler ele todo. Viu? Um pouquinho antes de ler aquele, aqui esse capítulo aqui do Vinha de Luz, ele faz essa diferenciação entre paz do mundo e paz do Cristo. Ele comenta aquele versículo, a paz vos dou, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então ele diz assim, ó. Val, deixa eu falar só uma coisinha sobre aquele trecho que o Nilson falou, ele fala sobre paz sublime, né? E sublime é aqui, ó, que apresenta inexcedível perfeição material, moral ou intelectual. Então, paz sublime, paz elevada, que é a paz do Cristo, né? A gente vai ler esse texto. Tá vai, tá aqui mais para frente um bocadinho. É porque eu passei o cavalo na frente da carroça. Não tem problema nenhum, não, foi bom, não tem problema não. Eu só queria ler esse daqui que faz essa distinção, gente, entre a paz do mundo e a paz do Cristo. A gente já comentou que está aqui, mas só para sedimentar, né? Ó, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo.
A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento, que é o que a Silvia estava falando, de acomodação, né? A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Quer dizer, o mundo pode proporcionar esses acordos aqui, arranjos. Você pode conseguir um trabalho melhor, você pode arranjar alguma coisa com a tua família, não sei o quê, que vai trazer aquele sossego, aquela acomodação, né? Mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, né? Quer dizer, a paz para as nações não existe guerra. Mas não existe guerra no mundo físico, não é a paz do Cristo, não é aquela paz interior. A dos abastados inconscientes é a preguiça, improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. Dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. Dos vaidosos é o aplauso da ignorância. Dos vingativos é a destruição dos adversários. Dos maus é a vitória da crueldade. Dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Olha que coisa, gente. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes, que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. Peraí. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não se esqueçam, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Olha que coisa! Oi, desculpa. O sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Quer dizer, a gente já comentou tudo isso, né? Mas aí o Emmanuel cita um monte de exemplos, né? Que a gente, quando a gente quer pensar, a gente não consegue pensar em todas as situações. Mas ele é terrível, ele lembra a gente de todas as situações possíveis aí, né? Nossa, descreveu tão bem a diferença, né, da paz do Cristo e da paz dos homens. Muito bem. Isso não tem o que falar, né? Então é essa diferença que a gente tem que ter para entender bem aquele versículo, né? Porque ele é quase tido como uma moral estranha, vamos dizer assim, né? Ele é quase tido como uma moral estranha. Então, quem vê assim à primeira vista, sem algum... vai falar, pô, peraí, esse aí que é o Cristo? Né? Como assim, né? Como assim? Ele não veio trazer a paz, ele veio para brigar. Não é nada disso, né? A gente tem que entender direitinho. Aí no Consolador, gente, no capítulo, na questão 304, ele também comenta essa mesma questão. E ele fala assim, todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem. Né? Essas fraquezas do homem são aquelas citadas ali, né? Os ociosos, arbitrários, os vaidosos, vingativos, negociantes sagazes, né?
Então, veio trazer uma palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do coração. Olha a luta interna aqui que a gente comentou, né? Sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Tudo bem? Tudo bem. Ignorância, vaidade, egoísmo e orgulho. Entendeu? Entendeu? Fácil. Facinho, viu? Não, a gente tem que botar um quadro assim na porta onde você fica e ficar lembrando disso, né? Pregar na Às vezes, geladeira. pregar num lugar que você lê assim, né? Ignorância, vaidade, egoísmo, orgulho, que a gente às vezes nem se percebe e é movido por isso tudo. Né? Eu já vi algumas vezes comentário, né, da representação da cruz, né? Que a cruz também representa essa espada, uma espada, só que não uma espada empunhada, mas uma espada fincada na terra, né? Dizendo que ela tem que ser usada não para o exterior, mas para o interior, aquela luta interna sua, né? Aí vem esse daqui que você falou, o Nilson, olha aqui, ó. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. A expressão comum, ter paz, significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Ele é forte, né, gente? Jesus... Viver no automático, sem ter consciência de si mesmo. É isso, né? É isso. Eu tenho dinheiro, então os outros que façam as coisas para mim. Eu estou sossegado, já tenho o que eu preciso, né? Um homem rodeado de servidores, apodrecendo na ociosidade. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica, isso que o Nilson estava lendo, né? A espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Quer dizer, a espada que vai trabalhar não no exterior, né? No interior mesmo. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram-se nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime
para todos os homens, bons e sinceros. E aí? As duas lições. Oi, Silvia. Pode falar. Pode falar, Zezé, querida. Tá bom. Priscila. Deixa eu só explicar, porque eu estou no apartamento da minha filha, que eu tenho em São Paulo, que eu tenho um exame amanhã bem cedo. Então, eu vim hoje para ficar aqui no apartamento dela e eu estou usando o computador dela. Então, por isso que a Priscila que aparece aí não sou eu, é minha filha. Mas as duas lições falam do sono, né? Daqueles que dormem, né? Onde está aqui? Tá. Aqui, ó. No 7 aqui. Há quase 20 séculos vive a Terra. E ai daqueles que dormem, né? Estranhos ao processo santificante. E é aquela realidade, né? Que a gente vê, né? Que a gente... Quanta coisa a gente já podia ter feito e a gente estava dormindo, né? Que nós mesmos não despertamos, né? Essa palavra despertar, né? Realmente abrir os olhos às coisas que precisamos fazer em termos de mudança em nós mesmos, em combate ao nosso egoísmo, né? Como falou aqui, a nossa vaidade, é tudo aquilo que ainda trazemos tão forte dentro de nós, né? E esse sono, né? Porque realmente é como se é uma dormência, né? A pessoa não vê, não sente, não consegue perceber o que precisa ser feito. Então, a gente tem que agradecer de joelho, assim, o pouco do despertar que a gente já conseguiu, assim, abrir o olho um pouquinho, né, em nossas vidas, porque a pior coisa é a ignorância total, né? A gente sofre essa guerra interior, porque a gente sabe que muitas coisas teríamos que fazer e não fazemos ainda. Mas graças a Deus que a gente está nessa luta, né? E porque já estamos na luta, é bom demais, né? Acho que a gente está só cochilando por enquanto, né? Só um bocadinho, assim. Dá umas cochiladas, acorda um Umas pouquinho, cochiladas, daí a gente dá cochila de novo. Você ia falar alguma coisa, Silvia? Não, só brincando, é bem isso. Dá uns cochilos, acorda. Dá um cochilo, às vezes uma dormidinha um pouco mais longa. Mas assim. daí tem o grupo de estudo que ajuda a trazer essa consciência do nosso dia, né? Não é à toa que nós estamos reunidos aqui nesse estudo. Não é à toa. E eu lembrei daquela frase, né, célebre do Raul Teixeira, que espírita não é para quem quer, né, para quem aguenta. E de fato, eu acho que a espada para nós espíritas está mais próximo do nosso pescoço do que para os outros irmãos cristãos, porque não é fácil, não, gente. Eu brinco que depois que eu me tornei espírita, a minha consciência parou de falar comigo, né? Já começou a gritar, porque de fato a gente se policia mais, a gente se controla mais, se vigia mais. E a gente também tem que ir contra, não só com as nossas questões internas, mas às vezes também contra algum amigo, algum familiar que não entende. Não entende. No início me fala assim, lá, o início virou crente. Vai para as rezas. Lá, tá indo para as rezas. Sabe? Então, é complicado. A gente tem que realmente, de fato, lutar, né, no bom sentido, desembainhar a espada para muitas situações, para a gente conseguir, pelo menos, se manter, pelo menos na margem da estrada, né? Porque senão a gente desiste mesmo. Complicado. Mas no final tudo vale a pena. Ô, Nilson, só fazendo uma brincadeira, me perdoa. Você falou que ser espírita não é para quem quer, para quem aguenta, né? Quer dizer que para ser espírita tem que ser macho, é isso? Ou tem que ser macho ou tem que ser muita mulher também, porque não é qualquer não. Tô achando que é mais mulher, hein?
Gente, mas eu conheço muitas pessoas que começaram no caminho espírita e Não é? desistiram, largaram. A minha irmã é um exemplo. A minha irmã começou e ela não. Hoje ela é catequista, né, da Igreja Católica. Ela, assim, é simpatizante ainda né, questões espíritas e tal, mas ela falou, não é pra mim não. Mas ela é uma pessoa excelente, sabe? Melhor do que eu. Assim, de fato ela é melhor do que eu. O coração dela é muito grande. É, mas. Cada um Mas existem muitos caminhos, né? muitos caminhos. Eu também tenho uma amiga que era espírita, agora, hoje ela é evangélica. O que fazer? Deixa ela, está se sentindo bem lá, é lá que ela tem que ficar. Gente, tem Toda outra. religião tem algo de bom, desde que a pessoa ali se melhore. Se existe essa mudança interna, é o que Jesus veio trazer, né? Ele convida a gente a todo momento a se tornar um novo homem, né? E quando a religião toca o coração da pessoa dessa forma, não importa qual seja, né? A gente se encontrou aqui no Espiritismo, mas todas as outras religiões, em algum momento ou de alguma forma, podem despertar o ser para se tornar alguém. Né? E é esse o grande ensinamento de Jesus, não é? É isso aí. A religião que... Boa noite, né, gente, de novo. A religião que é boa, né, que funciona, é aquela que faz com que os seus seguidores, né, aqueles que a professam, se tornem melhores, né? Exato. Se eu estou me tornando melhor na doutrina espírita, é porque é dela que eu preciso, né? É dela que nós precisamos. Né? E se tem outras pessoas, por exemplo, aqui na minha casa, eu estou rodeado de pessoas que são evangélicas, né? Minha esposa era espírita, se tornou evangélica, né? Minhas filhas são evangélicas, minha sogra, minhas cunhadas. Eu estou aqui como... Acho que eu vim parar no lugar errado. Brincadeira, pai. Mas o importante em tudo isso é a gente respeitar e se fazer respeitar, né? No sentido de que o quanto que a gente tem que dar testemunho daquilo que nós buscamos, daquilo que nós apresentamos, né? Daquilo que nós queremos viver, justamente na prática, né? É o que nós praticamos. Se eu me afirmo espírita, mas eu vivo aprontando e fazendo, aprontando poucas e boas, como a gente costuma falar, então, qual o respeito que eu terei? Eu posso estar dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, na Umbanda, em qualquer lugar. Se eu não tenho se eu não ajo de tal modo, de um modo tal como os ensinamentos de Jesus, pelo menos tentar seguir, né? Já me predisponho a isso, aí eu não vou conseguir ter respeito de absolutamente ninguém em lugar nenhum, né? Então, é por isso que eu entendo o que foi colocado aí por vocês, que realmente a religião é aquela que nos transforma, é aquela que nos direciona para o alto. Aí, toda ela que fizer isso com os seus seguidores é uma boa religião, né? As religiões cristãs, né, se encontram em Cristo, né? Porque o evangelho é o mesmo, né? Então, é a questão moral e tudo mais. Eu, quando me tornei espírita, ao mesmo tempo, a minha mãe se tornou, ela passou a frequentar a Igreja Batista. E ela não aceitava de jeito nenhum que eu fosse espírita, sendo ela queria me levar para a igreja. Eu ia lá, eu ia na igreja com ela fazia parte do coral, eu ia assistir, mas eu já tinha a minha certeza, meu encontro, né? Então, a gente convivia assim, harmoniosamente também, sem cobrança, sem nada, né? Tanto que antes de eu me casar, eu fui morar
bem do lado da igreja, porque eu fui a última filha a casar, né? Então, me mudei bem perto da igreja para que ela pudesse ficar bem pertinho, né, da igreja e tal. E de vez em quando eu ia lá assistir o coral e tal, né? É isso aí, com respeito vale tudo, né? Desde que... E o encontro está exatamente na moral, né, de Jesus. Eu falei aí já veio, a mais nova já veio aqui e cruzou os braços. O que é que você está falando aí? Ai, ai. Fala para ela que nós estamos falando de Jesus. Não, é brincadeira. Muito bom. Gente, tem outra lição no Ceifa de Luz, desse mesmo versículo. Eu acho que ele fala mais ou menos a mesma coisa, mas vamos dar uma lida aqui. Não vim trazer a paz, mas a espada, diz o Senhor, né? E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra, mas para estender a sombra e a perturbação. Valendo-se do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indevidamente a todos aqueles que lhe não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. Então, é como vocês estavam falando, né? Havendo respeito, a boa convivência permanece, né? O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe, incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos da nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Comentários? Vamos lutar com a espada, mas com disciplina, humildade, amor e renúncia, como ele disse. Né? Então, quando vem esse conceito de luta, não é o conceito terreno de luta, né? É o conceito de sempre o amor envolvido. Né? Inclusive,
conosco mesmo, né, do perdão com as falhas e caminhar modificando, sem ficar se culpando, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E não com o exterior, né, Silvia? Com o interior, sempre conosco mesmo, né? Sim, sim, mas e quando a gente pensa na questão do exterior, aí que o amor tem que prevalecer mais do que nunca, a humildade, né? E conosco também, né? Ah, sim. Quando é com o exterior, quando é com o outro, que o amor tem que prevalecer, né? Isso que você quer dizer, né? É, quando é alguém que discorda, por exemplo, a gente não estava falando da gente conviver com várias pessoas que têm outra concepção religiosa. O caminho não é a discussão, não é a guerra, é o amor, é pelo exemplo, como disse o Neto, né? É o que ele fala aqui, né? Retribuir bênção por maldição, luz por treva e bem por mal, né? Val, falta aí uma lâmina, por favor. Uma lâmina, é o novo? Volta aí uma página. Aí. No item 4. O mundo, ele diz aqui que o mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro em sanguinolentas devastações. Infelizmente, ao longo da história, nós temos ainda esses momentos, né? Nós encontramos ainda essas experiências dessa prepotência, do ódio, da ignorância, né? A humanidade querendo nações querendo se sobrepor a outras na base da força, da guerra, né? E, lamentavelmente, a gente ainda tem isso até os dias atuais. Por isso, a gente deve, assim, a gente acaba se questionando, né? Quando que vai acontecer esse despertar humano, né? Na realidade, para a gente viver e compreender que quantos são os exemplos, né, das grandes potências na época de Jesus, dos grandes reinados, e que se reduziram a pó, a gente já vem sempre falando sobre isso, mas parece que tem uma couraça, não é nem um véu, é uma couraça nos olhos de grande parte da humanidade que não consegue enxergar essa situação e que a gente procure viver, buscar realmente a paz entre os povos, né? Não, a gente ainda continua querendo ter mais poder, se sobrepor ao outro por meio da força, se sobrepor ao outro por meio de armas, né? Às vezes a gente olha assim e eu fico me questionando. É claro que eu não tenho imperfeição, eu tenho, muito pelo contrário, eu sou cheio de imperfeições. Mas essa da guerra, da luta, pelo menos da luta armada, que ainda, vez por outra, as nações começam a ensaiar novamente novas lutas, e a gente fica nessa aflição, nessa apreensão de achar, puxa vida, vai ter isso de novo, nós vamos retornar a essa mesma situação, apesar de todo o mal que ainda cometemos na atualidade, mas a gente já conseguiu dar alguns passos mais à frente, a gente vai estar retroagindo a isso, tomara, queira Deus, que esses processos passem, né? E que esses ensaios de novas guerras aí, de proporções maiores, elas realmente sejam extirpadas do povo, né? Da sociedade humana, porque eu penso que a gente não aguentaria o próprio planeta, né? Não aguentaria uma outra guerra dessa, não, do tipo, ainda mais com a tecnologia que se tem hoje, né? Seria de proporções realmente assim devastadoras. Esperemos, né? E vamos continuar com o nosso papel de formiguinha aqui, fazendo o nosso trabalho para ver se a gente consegue
de algum modo, contribuir para que isso não aconteça, né? Para que isso não aconteça. Realmente, Neto, a gente parece que, às vezes, parece que é como formigueiro, né? Parece que cutucaram lá com o dedo no formigueiro, né? A gente pensa que parece que não vai ter mais isso, não, mas de vez em quando aparecem umas coisas que a gente fica realmente, né? Mas tem que manter a fé, né? Tem que manter a fé, Jesus está no leme, e a gente sabe que está numa fase assim complicadíssima para o nosso planeta, né? Em termos espirituais. Então a gente está nessa transição tão aclamada aí por tantos eventos, tantos palestrantes, tal, né? Mas estamos, né? E há pouco tempo eu ouvi o Haroldo falando, né? Que sem dúvida a gente está meio que no apogeu dessa transição, né? Então é que nem reforma de casa, né? Quando você vai fazer uma reforma, depois a casa fica bonitinha, mas enquanto está fazendo a reforma é uma encrenca danada, é um problema, né? É um transtorno. Então acho que nós estamos nessa reforma aí, né? Tomara que o pedreiro trabalhe rapidinho, né? Tomara que acabe logo, né? Mas a gente tem que ter fé e, e aceitação, Esperança. porque o nosso tempo não é o tempo do Cristo, né? A gente quer tudo para ontem. E com certeza a humanidade está passando por aquilo que ela precisa passar, né? Então. Se você pensar na psicosfera fluídica do planeta, criada pelo que vai no coração e na mente de toda a humanidade, né? A gente vem melhorando. Se você for pensar Sim. 1500, né? Quando, Sim. né? Sem dúvida. É que o mal faz estardalhaço. Faz estardalhaço. E a É gente, tímido. porque, por exemplo, a gente vê assim, né? A gente conhece tanta gente boa, a gente conhece muito mais gente boa do que gente, Com certeza. né? Mas um que faça alguma coisa errada, fica uma coisa que parece que se espalha, aquela energia fica rondando. Por isso que o Evangelho do Cristo é tão importante nesse momento, né? Para trazer esse despertar de consciência para os seres, para a gente ir modificando isso tudo e ajudar nessa transformação do planeta, né? É isso aí. Primordial isso. Isso aí, ajudar. Acho que você falou a chave, né? Ajudar nessa transformação. Com a nossa posição, parece pouco, parece nada. Só eu no meio desse. Não, só eu, não é só eu, né? Tem muitos comigo, né? E também o poder da oração, das vibrações, da nossa fé e da nossa esperança, sabendo que está tudo certo, né? Que Jesus está ali tomando conta de tudo, né? E isso, levar essa esperança para a gente não se deixar abater. Apesar de ter tantas coisas que nos, às vezes, chocam, a gente precisa estar sempre lembrando disso, né? É isso aí. Que a gente pode auxiliar nisso tudo, com as nossas vibrações, nossas orações e tudo mais que a gente pode estar fazendo. Parece que a gente não pode fazer nada, mas a gente pode fazer muito. Pode ser. É isso aí, meus amigos. Ó, tem lá na Luz Imperecível, tem um capítulo 53, que ele fala desse versículo também. Então, ele divide, né? E não cuideis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. São 3 trechinhos. E o Honório a gente não pode desprezar, né? O Honório é amigo do Emmanuel, digamos assim. Vamos lá. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. À primeira vista, todos aguardavam a vinda de Jesus trazendo a paz à terra. O homem, com sua mentalidade acomodatícia, costuma ainda sonhar com a felicidade conquistada sem esforço,
Olha aqui, né? No entanto, o mestre define que não veio trazê-la sob esse caráter ao nosso mundo. Ele não constitui a panagem de coletividade, mas conquista individual. Quer dizer, ele é o nosso salvador, ele veio trazer a salvação, ele veio trazer os meios para que a gente se salve, não é? Ele não veio fazer assim e mudar o mundo, não. Ele veio mostrar para a gente como é que a gente faz para mudar esse mundo, né? E como é que a gente faz para escolher o melhor caminho, a melhor postura, né? E daí, quando ele fala que a conquista é individual, isso reflete no coletivo. Sim. Então, se nós temos esse tanto de guerras, de dissensões, de problemas, é porque a questão individual ainda precisa ser melhor trabalhada. Com certeza, porque o total do planeta, vamos dizer assim, é a média de todos nós, né? É a média. Então, se você subir sua média, você auxilia na média do planeta. Subir a sua nota, né? Você auxilia a média do planeta. Vamos ver aqui, ó. Não vim trazer paz. Jesus não trouxe paz ao mundo exterior, mas os meios para cada um obtê-la no íntimo. E tal paz tem o seu preço coberto pela luta, pela reeducação individual. Conforme as circunstâncias, é trabalho, renúncia, humildade e perseverança. Em meio às ações e reações do dia a dia, nos é dado medir a paz já arregimentada. Quer dizer, se a gente chegar no final do dia e analisar o que a gente realmente fez, né? A gente vai medir aqui a paz que a gente já conseguiu, né? Lembrando Santo Agostinho, né? A gente analisar no final do dia tudo aquilo que a gente faz. A Silvia foi pegar um livro lá para ajudar a gente aqui, viu, gente? E aqui, mas a espada. A espada, na verdade, tanto que ele ensina. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De posse da verdade, temos condição de discernir e separar o bem do mal, a veracidade da mentira, a virtude do vício. É ela um instrumento apto a promover, quando bem dirigida, a fortaleza interior, pelo controle das imperfeições que a falta de vigilância podem emergir e nos levarem a sofrimentos e decepções. A espada de Jesus não consubstancia todo o acervo de seus sublimes ensinos. Está representada inequivocamente pela cruz do Calvário. É por ela que a individualidade, renunciando à própria vida em nome do amor, vence a luta que lhe compete. Boa noite, Nilson. Até a próxima semana. Boa noite, Nilson. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até mais. E aí, pessoal, algum comentário aqui? Acho que a gente já falou bastante, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos passar para o próximo? Pois eu vim separar o homem do pai, a filha da sua mãe e a nora de sua sogra. Separar, ele pôs uma nota aqui, dividir em dois, separar duas pessoas ou duas coisas, e por extensão, provocar desacordo, divergência. Então, esse trecho é bem tipo moral estranha mesmo, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim para brigar, eu vim separar pai de mãe, filho de mãe, nora de sogra, quer dizer, eu vim para bagunçar mesmo, né?
Então, a gente precisa entender bem como é que é isso, né? Alguém quer comentar alguma coisa antes de a gente ler alguma coisa aqui? Eu acho que eu vejo. Quer falar, Neto? Pode falar. Não, Val, pode falar, depois eu falo. Fala aí, fala aí, fala aí. Esse exemplo que eu citei há pouco, né, da separação aqui, da divisão religiosa, né, é uma das situações que ocorre, né? Separar o homem do seu pai. Por exemplo, no que diz respeito à família da minha esposa, grande parte é de uma determinada religião, há uma divisão, né? Na família dos meus pais são todos católicos, também já há uma outra divisão, né? Essa divisão de ideais, né? Essa divisão de pensamentos, e aí vai em todos os sentidos, né? Em todos os níveis, em toda a área de conhecimento humano, né? Do conhecimento humano. A gente vê que há sempre essas divisões. E o Cristo já previu porque sabia que isso ia acontecer, né? Cada um ia pensar de um modo, cada um ia ter a sua ideia, o seu ideal, o seu pensamento. Então, essas divisões elas iriam acontecer, de certo modo. E pior ainda, quando há essa divisão, e essa divisão ela é carregada de atrito, porque a divisão ela pode ocorrer de eu pensar de um modo, outra pessoa pensar do outro, em termos religiosos, né, por exemplo, e a gente seguir caminhando, cada um compreendendo o seu modo de ser, o seu modo de viver. Mas quando há essa divisão e que há atrito nessa divisão, um acusando o outro, ou chamando o outro disso ou daquilo outro, ou culpando o outro disso ou daquilo outro, é que realmente é isso, mais ou menos, que o Cristo previu, né? Porque a gente, no meu modo de entender, porque da nossa imperfeição, a gente quer que a nossa opinião se sobreponha ao do outro, né? E aí essas divisões vão acontecer. Vai haver a separação, o homem separar de seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra. E eu acho que melhor do que isso, o exemplo que nós estamos vivendo atualmente não poderia ser cair tão bem como que nós podemos citar agora, né? É meu modo de ver realmente no que diz respeito a essa passagem aqui, esse versículo. Sim, com certeza, né, Neto? Com certeza isso tudo aí que você falou, eu concordo plenamente, né? Agora, mais para frente aqui, o Honório vai comentar cada uma dessas particularidades aqui, né? Mas eu vejo muito também aqui a questão, duas coisas que a gente tem que pensar, que a gente vai ver mais para frente: idolatria e resignação. Resignação no sentido de que muitas vezes você, vamos dizer assim, uma família, ou o pai, sei lá, o pai segue um caminho, ou um filho, né, um dos membros da família, segue um caminho bastante complicado. Vamos supor o caminho das drogas, sei lá, não é isso? Ou segue um caminho, qualquer caminho que seja fora do caminho do Cristo, né? Qualquer opção que seja fora do caminho reto, vamos dizer assim, né? Você tem que pensar que é a opção dele. Você pode auxiliar até um certo ponto, né? Você pode pedir, você pode orientar, você pode tentar conduzir, né? Mas você vai até onde você consegue. De repente, você não consegue fazer nada a respeito disso, não é? Agora, não quer dizer que você tem que seguir o caminho dele, não é?
você tem que respeitá-lo nessa opção de vida, mas você não tem que segui-lo. Você segui-lo no sentido de caminhar junto dele no mesmo caminho, né? Então, existe essa separação, vamos dizer, de ideais, de objetivos, né? Então, existe uma renúncia aí no sentido de você abandonar, entre aspas, esse caminho e seguir o seu, né? No sentido de entender que realmente a sua conexão com Deus é maior do que qualquer outra conexão. E qualquer outra conexão, né? E a questão da idolatria, mais para frente a gente vai ver, porque quando você você adora, ama qualquer coisa ou qualquer situação, qualquer condição, mais do que a Deus, você está idolatrando essa coisa, né? Então você pode transformar, você pode ter outros deuses, né? Como a gente já viu isso em outras passagens. O Deus da vaidade, o Deus do dinheiro, o Deus do poder, né? E às vezes pode ser uma pessoa também, né? Então, não sai fora, vamos dizer assim, dessa idolatria, às vezes ocorre proporciona, vamos dizer, essa separação aí, esse distanciamento. Mas a idolatria a gente vai ver mais para frente, vai, gente? Olha, toda causa de certa magnitude inevitavelmente divide os homens. Sempre haverá quem responda ao desafio e quem se negue a fazer. Ao ser confrontados por Jesus, inevitavelmente somos também confrontados pela decisão de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Enquanto o mundo existir, está e estará sempre dividido entre os que aceitaram e os que não aceitaram o Cristo. Quando ele veio, gente, ele era um revolucionário incrível para a época, né? Muito forte para a época. Então, muitos estavam prontos, foram até programados para isso, né? Foram conduzidos, houve um planejamento reencarnatório de muitos espíritos que tinham que vir junto com ele, não é? Então, muitos aceitaram, mas para muitos não estavam preparados ainda, era uma mudança muito grande para eles, né? Então, sempre haverá os que aceitam e os que não aceitam Cristo. Existem locais ainda onde os cristãos são perseguidos, né? São complicado isso, né? Nós tivemos invasão de uma igreja católica há poucos dias aí, né? Incrível, aqui no Brasil, né? Olha, no Consolador tem uma questão com relação a isso, né? A afirmativa do mestre. Por que eu vim pôr em dissensão o filho contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra? Como deve ser compreendida em espírito e verdade? A resposta. Ainda aqui, temos que considerar a feição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação do sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, trazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Quer dizer, a linguagem deles era muito fraca, e eles precisam levar assim, umas cutucadas de vez em quando para acordar, como a gente falou tanto de estar adormecido, né? Aí um pouco atrás, né?
Então, na época, Jesus precisava de, às vezes, de uma fala mais incisiva, como ele fala aí, né? Mais forte. Comentários? Ó, tem o Honório aqui de novo. Posso comentar uma coisinha? Com certeza, querida. É impressionante como a fala do Cristo, em qualquer época, ela é interpretada de uma maneira também de acordo com a evolução do próprio homem, né? Essa questão 305 que Emmanuel trabalha, eu vejo aí também um aspecto. Jesus coloca essa ideia no social, né? Na equipe, na família. E se fosse hoje uma abordagem analítica, a gente iria analisar pelo arquétipo que cada um desses representa. Então, o que seria o pai, o que seria a personagem mãe, o que seria a filha, né? E assim por diante. Isso, muito Para bom. trazer, em termos mais, não digo modernos, mas mais atuais, os conflitos que se geram dentro de um grupo familiar. É lógico que naquela época devia existir, e o que o Neto falou também, mas é como se hoje ainda fica atual, trazendo uma nova abordagem, né? Um arquétipos que a gente entende talvez até mais do que pensar, pô, uma mãe vai ficar contra o filho vai ficar contra, né? E assim por diante. Pensei nisso na hora. Não, belíssima o seu comentário, que o Nora, inclusive, vai trabalhar isso. Eu não quis falar, porque ele vai trabalhar isso aqui para frente, tá? Porque, por exemplo, o pai, a gente pode pensar no que gerou. A gente já comentou isso no estudo anterior aí. Quem que me gerou? As minhas encarnações anteriores. Não é? As minhas vivências anteriores é que gerou o espírito que eu sou hoje. Então, você pode interpretar dessa maneira também. Você vai ficar em conflito com aquilo que você era, com as tendências que você traz de existências anteriores e que você precisa lutar, entre aspas, com elas, extirpar essas tendências, né? Então, é isso que o Honório vai trabalhar aqui para frente. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente vê essa questão com o Honório aqui, ó. Então, peraí, Valdete, deixa eu compreender. Fala. O que a Nilceia está falando é dentro da psicologia, né? Sim, é. Os arquétipos dentro da interpretação psicológica, que também é uma forma de interpretação. Isso, né? E o que você está falando é da interpretação com a conceituação espírita, das reencarnações, etc. Que também é outra forma de interpretação. Mas, Silvia, esse arquétipo é coletivo dentro da abordagem. O que é coletivo é aquilo que a Val falou. Sou eu mesmo brigando comigo, porque é o que eu vivi um dia como pai, o que eu vivi. Entende o que é o arquétipo? Então, a abordagem analítica de Joana de Anjos, ela traz essa psicologia para o nosso dia e traz Jesus o tempo todo com a gente, né? Então, é uma abordagem psicológica, mas nos mostra o quanto desse arquétipo está em nós, porque eu já fui esse pai, eu já fui essa mãe, eu já fui esse filho. É o grupo que se reúne dentro de mim. Eu sou todo esse monte de gente, entendeu? É isso, exatamente. Nossa, misturando as teorias psicológicas com as teorias espíritas. Ai, que bacana. Joana de Ângeles faz o máximo. Tem aquela série da Joana de Ângeles, né? Vocês já viram? Tem. Apresentado por aquele casal de psicólogos. Eles são do Sul? Não, são da Bahia. Ah, é que tem vários, mas tem um do Rio Grande do Sul e tem um da Bahia. É o Claudio Ambos são coordenados pelo Divaldo. Sim.
Então, gente, aqui, ó. Porque eu vim pôr em dissensão. Porque eu vim. Define o objetivo delineado. Tudo quanto ele falou e fez teve uma finalidade. Dissensão significa divergência. Jesus, vindo ao mundo, estabeleceu novos sistemas de vida e de relacionamento entre as criaturas. Ele enfatizou o perdão, o amor aos inimigos, a doação da vida pelo semelhante, a perseverança sem desfalecimento. Desde a sua vinda, está implantada a luta de redenção dos seres, cujos combates mais acirrados se desenrolam dentro de si mesmos, pela afirmação da verdade, sobrepondo-se aos hábitos inferiores que teimam em manter sua hegemonia. Quer dizer, é o que a gente estava falando, é a nossa dissensão conosco mesmo, com o que a gente trouxe para essa encarnação devido àquela coletividade que existe dentro de mim das outras existências. Vamos ver aqui, ó. O homem contra o seu pai. A expressão expressa nova mentalidade. Por isso, aqui, ó, nova mentalidade. Você entra em contato com Cristo e você tem uma mentalidade diferente que entra em conflito com tudo aquilo que você acreditava antes, com tudo aquilo que você viveu antes, né? Então, fundamentada no Evangelho, que agora buscamos conhecer na luta contra os ascendentes espirituais, olha aqui, são esses elementos que, ressurgindo à tona, procuram reassumir o direcionamento da caminhada. Quer dizer, as tendências que a gente traz e que tentam se manter aí, né? Com base em estratégias já superadas. Compreensível, portanto, que a criatura em processo de aprendizado busque com toda a sua disposição, inspirada numa vontade determinante, emancipar-se dos grilhões que a retêm nos quadros inferiores a longo tempo. Então, que a criatura busque se emancipar das tendências que ela traz, né? E que nos conduzem a essas adormecidas, essas cochiladas que a gente falou, a essas escorregadas na casca de banana aí, esses tropeços que a gente tem de vez em quando, né? Normal a gente tropeçar, não somos perfeitos, mas os tropeços o que são? São essas coisas, essas tendências que a gente traz, né? É essa multidão que existe dentro de nós, com outros ideais, que teimam em manter o controle da nossa vida. Eu gosto das palavras ali, né? Volta. Você voltou? Ó, a criatura em processo de aprendizagem, com toda disposição e uma vontade determinante. Né? O Leon Denis fala muito da vontade, né? E tem um capítulo, se não me engano, do Pensamento e Vida, que fala muito da vontade também. A boa vontade é uma coisa... A vontade sua, forte mesmo, é que pode... No texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé, ele fala que a fé associada à vontade verdadeira é capaz de grandes coisas, e fala sobre as curas todas. Tem uma questão no Livro dos Espíritos também, né? Que ele fala que... Não vou lembrar agora, mas que ele fala que para a gente alterar, né, mudar, se renovar, falta pouco, mas na verdade, mas o que falta para a gente é a vontade firme de a gente fazer. Na verdade, é pouco que falta. Como a gente não tem essa vontade firme, a gente... Olha lá, vontade determinante. Vontade determinante. Esse tema, vontade, pensamento e vontade,
É impressionante, né? Tão importante. Bom, vamos lá, ó. Quem sabe a O gente pensamento consegue. e vida, Valdete, ó, é exatamente a lição de número 2, vontade. Vontade. Então, ó, vamos tentar acabar esse texto. Faltam uns minutinhos, mas acho que a gente consegue. A filha contra a mãe. Olha que interessante, gente. Se o homem contra seu pai evidencia as lutas para a posse de novos conceitos contra ideias cristalizadas, num saber eminentemente intelectivo, a filha contra a mãe sugere as dissensões nos campos mais profundos dos sentimentos que alimentamos. Não basta vencer nos terrenos dos conceitos e das informações. Importante agora que saibamos cultivar os novos padrões de sensibilidade, de afetividade, de entendimento, até que sejam definitivamente estioladas as insinuações que afloram das profundezas de nossa personalidade, ainda feita à indiferença, ao desamor, incompreensão, reflexos tangíveis do egoísmo cronificado. É o sentimento feminino e o sentimento masculino, né, que não O quer homem dizer... falando como a parte intelectual, a mulher como o sentimento, né? É isso que ele... Não quer dizer que os homens não tenham sentimentos femininos e as mulheres não tenham sentimentos masculinos, né? Não quer dizer nada isso, né? Mas é mais o sentimento, mais a questão do sentimento. É fantástico esse trecho aqui, não é? Esse Honório é danado também, viu? Danado. E a nora contra a sogra? Ai, meu Deus. Nora, mulher do filho, em relação aos pais dele. Sogra, mãe da esposa, com relação ao marido. A nora, como esposa, está sujeita ao marido. Representa um misto de razão e sentimento contra a sogra que, por sua vez, simboliza a tradição, o preconceito arraigado, as relações estabelecidas pela posição momentânea do ser no contexto social. Jesus sugere a instalação de padrões inovadores contra as facções ultrapassadas das convenções humanas, passíveis de guindá-los aos planos irradiadores da evolução em novo piso. Viu? A sogra é sempre complicada. Na prática, a gente pode brigar com pai e mãe, mas com sogra você tem que engolir, né? Porque você não pode ficar falando. É essa tradição, é aquilo que vem, é aquilo que ela quer impor. É fantástico, né? O pensamento que ele desenvolveu aí. Ou então, o marido traz essas tradições para dentro do casamento, né? Mas com marido e mãe e pai, a gente não fala. Agora, com a sogra, você fica pisando em ovo, né? Porque é difícil. Ela tem mais influência no marido. Mas são todos aquilo que vem goela abaixo, né, na sociedade, que tem que ser assim, que não pode mudar, que são essas tradições, né, essas convenções ultrapassadas, né? Legal. Eu adorei esse texto do Honório, viu, gente? A gente está com 2 minutinhos, mas eu acho que o próximo texto melhor a gente deixar para a próxima semana, senão a gente vai se estender muito aqui, né? Aí tem gente que fica com sono. Vamos parar aqui. Vamos parar por aqui. Olha, como a gente, no começo, a gente pediu para o Nilson fazer a prece de abertura, agora a gente pede para o Neto fazer a prece de encerramento. Uma minoria perde, né, rapaz? A minoria... Oi, meu amor.
Tudo bem? Você quer atender aí? Pode atender, Neto, não tem problema. É a mais velha que chegou aí, vai dormir aí pediu beijo aqui. Ai, que bonitinha, tá vendo? A gente bem que podia, ela podia vir aqui, não sei lá, para a gente conhecer ela. Mas você faz para gente, Neto? Faço sim. Então tá. Então vamos, nesse momento, agradecer por tanto aprendizado que obtivemos nesta noite, em que esses abnegados trabalhadores do bem, como Emmanuel, Chico, nosso querido Chico, Seu Honório, e muitos outros textos e temas que aqui foram tratados, esclarecem para a gente esse texto evangélico, essa passagem evangélica que confunde, por vezes, muitas cabeças. Então, nós agradecemos a todos esses benfeitores, esses amigos que dedicam seu tempo, que se dedicam grande parte de suas vidas, dedicaram e continuam dedicando para nos trazer os esclarecimentos mais simples, de um modo muito mais objetivo. E que assim essas dissensões, essas querelas, essas brigas, um dia elas cessem. É salutar que tenhamos opiniões divergentes, mas que essas opiniões elas fiquem no campo do diálogo, da discussão, da boa discussão, e que não nas divisões que nos levam a brigas homéricas, a discussões mais acaloradas, que por fim nos trazem mais débitos, mais dívidas perante a lei divina. Por isso, Senhor, Mestre querido, a nossa gratidão por nos oferecer esta doutrina tão abençoada, que vem retirar o véu das ilusões, o véu da dúvida, e nos trazer a certeza, muitas certezas, dentre elas da imortalidade da alma. Obrigado, Senhor, que a tua paz esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Assim seja. Ó,